Esse bolo brigadeirão vai encantar todo mundo e você consegue vender em aniversários, fazer para sua família, vender no delivery, embrulhado no papel alumínio e muito mais. Bora aprender essa receita maravilhosa? Gente, para começar, nós vamos iniciar pela massa. Então, em um bowl, você vai adicionar 3 ovos, a clara e a gema juntos, e vai acrescentar uma xícara de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar cristal, mas pode ser aquele açúcar refinado tradicional. Eu acrescentei também uma colher de sopa de essência de baunilha, porque a essência de baunilha é mais fraco, mas se você for usar o extrato, uma colher de sobremesa já é o suficiente. E aqui eu vou bater muito bem, até formar aquela espuminha bem gostosa, bem fofinha, que a gente já sabe. Gente, essa massa de chocolate, ela é maravilhosa, super úmida, fofinha, muito gostosa. É uma massa profissional de chocolate, então você consegue fazer para vender também. Inclusive, a minha massa coringa, eu uso ela para tudo. É uma massa que aceita muito bem recheios cremosos, como creme belga, né, um doce de leite, assim como recheios mais densos, como uma trufa. Ele é maravilhoso. Ó, bati aqui, ficou bem espumoso, bem branquinho. Eu acrescentei 1/3 de óleo. A medida da minha xícara, aquela medida padrão de 240 ml, e 1/3 é você pegar essa xícara e dividir por 3, tá bom? E eu vou acrescentar aqui 250 ml de leite integral morninho. Eu dei uma aquecidinha no micro-ondas, tá? E vou continuar misturando aqui apenas para tudo ficar muito homogêneo. Agora eu vou adicionar meia xícara de chocolate em pó 50% e eu vou passar na peneira apenas para retirar esses gruminhos, sabe? Vou adicionar aqui, eu tô usando 50%, então por isso que meia xícara já é o suficiente. Mas se você estiver utilizando 32%, 35%, que tem uma porcentagem menor de cacau, você pode adicionar meia xícara, só que bem cheiona, sabe? Quase uma xícara, mas não uma xícara inteira, porque é muita coisa, tá bom? Ó, antes de levar aqui para misturar, eu vou dar uma mexida apenas para não fazer lambança, porque vocês sabem que eu sou a rainha da lambança. E aí eu vou misturar aqui apenas para também homogeneizar. Você tá vendo que eu adicionei tudo de uma vez só? Então, não tem problema. Essa massa, ela fica tão fofa, mas tão fofa, tão úmida, que a gente nem precisa ir adicionando aos pouquinhos, fazer daquela forma tradicional, sabe? Que geralmente a gente faz utilizando a massa chiffon ou pão de ló. Agora eu acrescento 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou adicionar de forma alternada, porque, né, a farinha de trigo vocês sabem que ela não gosta de ser mexida. Então eu adiciono primeiro uma metade, mexo, misturo e depois eu adiciono a outra metade. A farinha de trigo, quanto mais você mexer ela, movimentar ela, mais ela vai desenvolver o glúten, tá bom? E num bolo, o glúten já não é o suficiente, ao contrário de um pão, que precisa sim do glúten para ele pegar a estrutura, né? Então aqui eu vou fazendo assim, misturo brevemente apenas para a farinha se homogeneizar a massa. Aqui, por último, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de fermento em pó e o pulo do gato para deixar nossa massa super úmida, fofinha e bem pretinha. Eu vou acrescentar uma colher de sobremesa também de bicarbonato de sódio. E, gente, misturou. Vou transferir para uma assadeira. A medida da assadeira vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu forno, antes de eu começar a fazer a receita, eu já deixo ele pré-aquecendo na temperatura de 180 graus. E aí eu vou levar essa delícia aqui para assar a 180 graus por aproximadamente 50 a 55 minutos. Uma dica super importante que eu passo para vocês abra o seu forno antes de 30 minutos, tá? Porque ele não vai estar bom, a massa vai estar mole, pode entrar corrente de ar dentro do seu forno, principalmente em dias frios, e fazer o seu bolo afundar no meio.
Então, abra o forno sempre depois de 40, 45 minutos. Antes de 30 minutos, nem perca o seu tempo, porque senão a massa não ganhou nem estrutura ainda, tá bom? Tome muito cuidado. Aqui está a minha assadeira. Eu apenas untei a parte de baixo, o fundo da minha assadeira, tá? Nas laterais eu nem passei farinha de trigo. E aí eu vou fazer esse processo de levar o bolo para assar. Agora aqui, meus amores, olha que massa perfeita, simplesmente maravilhosa, né? Olha como cresceu, ela fica muito fofinha, super estruturada, porém, eu desenformei ela ainda morninha também, tá? Então ela deu uma quebradinha ali na lateral, já vou logo adiantando vocês, porque eu sou dessas, ó, eu fiquei sacudindo a massa, ela deu uma quebradinha ali na pontinha, mas não tem problema. Eu quero que vocês vejam, gente, a estrutura dessa massa. Ela é uma delícia, e sem contar que ela fica muito pretinha mesmo. Aqui eu vou fazer um bolo gelado de brigadeiro, utilizando o recheio que eu fiz na semana passada. O link para você aprender a delícia desse recheio de chocolate vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou colocar também os ingredientes, porque é muito facinho de fazer. Eu vou montar o meu bolo dentro da minha própria assadeira, tanto que eu nem lavei ela. Coloquei um plastiquinho aqui. Vou colocar aquele pedacinho que quebrou. Como é um bolo gelado, que eu monto ele dentro da assadeira e depois eu corto ele e faço ele em fatias, né? Posso colocar em papel alumínio, posso fazer essa massa e montar ela direto na marmitinha. Aqui no canal tem milhares de vídeos assim, inclusive, maravilhoso. E aí eu posso vender para os meus clientes, vender no delivery de uma forma super prática e muito rentável, porque, gente, como vende, ainda mais agora no verão, tá? Eu fiz aqui uma caldinha bem gostosa. Coloca aí na tua agenda já. Todo bolo gelado, ele precisa ser bem úmido, mas não precisa necessariamente ser encharcado. Mas o que dá aquela textura de bolo gelado mesmo são duas coisas. A sua massa precisa ser uma massa bem esponja, ou seja, uma massa bem fofinha, uma massa que consiga receber bastante calda, tá? E essa massa, ela é incrível, ela não vaza nem a pau. Não vaza, ela é maravilhosa. E aí você vai umedecer muito bem. Aqui eu fiz uma caldinha básica de leite condensado com água e achocolatado. Eu utilizei Nescau, mas poderia ter sido chocolate 50% da mesma forma, tá? Eu gosto de fazer caldas de bolo de chocolate com achocolatado. E aí, olha só aquele nosso creme maravilhoso. Aqui ele tava em temperatura ambiente ainda, tá? E aí eu vou colocar, vou fazer uma camada única, né? E vou levar ele pra gelar, gente, por no mínimo, de 6 a 8 horas, tá? Antes disso, não fica legal. O teu bolo precisa descansar, o recheio precisa entrar em contato com a massa, eles precisam conversar, se unir. Entendeu? Não adianta querer fazer um bolo gelado em 2 horas que não vai dar certo. Inclusive, a minha dica, e é o que eu faço na minha confeitaria, é... Toda vez que eu vou produzir bolo gelado, eu deixo eles no mínimo, gente, 12 horas na geladeira. Então, eu sempre faço da noite, né, na tarde, no dia anterior pro outro. Entendeu? E aqui eu vou colocar agora a nossa segunda camada e última camada de bolo. Vou umedecer muito bem também. E, gente, o nosso bolo gelado de brigadeiro já está mais que pronto. Passado às 6 horas na geladeira, eu deixei o meu bolo também no congelador um pouquinho, tá? Então, por isso que a forma tá um pouquinho esbranquiçada. Eu vou decorar aqui, eu vou fazer ele brigadeirão mesmo. Então, eu vou passar o brigadeiro na parte de fora e vou colocar muito granulado. Mas lembrando que a decoração, ela é opcional, você pode decorar da forma que você quiser. Essa massa, ela é maravilhosa, ela aceita muito bem chantininho, chantilly, brigadeiros também, como eu fiz aqui agora. Porém, ela não vai muito bem com a pasta americana, porque ela é uma massa muito fofinha, muito leve, tá bom? Aqui meu bolo, ele tava pré-congelado, porque eu tinha deixado ele no congelador mesmo. Enquanto eu decoro o bolo maravilhoso, gente, eu vou fazer uma super indicação pra você, que é dos meus livros de confeitaria. Os links estão aqui na descrição do vídeo para você adquirir o seu. Lembrando que são vários temas, gente. Eu tenho um e-book de massas, um e-book de recheios, um e-book de delivery, um de docinhos e brigadeiros altamente lucrativos e muito mais. Também tem um combo maravilhoso, meus amores, com valor promocional. Clica no link que tá aqui na descrição, adquira já o seu combo. Quem comprou, amou. E olha,
Você vai amar também. Garanta já o seu combo de confeitaria, o link tá aqui na descrição. São mais de 100 receitas testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes. Agora sim, meus amores, olha só que coisa mais linda que ficou o nosso bolo brigadeirão de chocolate. Você pode embrulhar ele no alumínio, fazer na marmitinha. Gente, ele é surreal, é muito gostoso. E é óbvio que agora eu vou servir uma super fatia para você provar essa delícia junto comigo. Façam, e eu quero muito ver o resultado do seu bolo lá no Instagram. Meu arroba é @BrunaFerreiraConfeitaria, e manda lá o seu resultado que eu vou te parabenizar, te mandar uma mensagem. Vamos conversar, tá bom? Então, meus amores, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo!